Então vamos lá, né? Capítulo 11, novos apontamentos. Esse capítulo dá uma canelada na Igreja Católica, né? É. Bom, aqui no comecinho, logo no comecinho já tem a primeira questão, né? Isso. Mas no comecinho mesmo, eles estão lá ainda ali, né? Naquele local que eles estavam lá, onde era tipo uma creche espiritual de crianças, né? Aí eles estão lá e o Hilário, né? Perguntando lá conversando, né? Com as duas, né? Que eram as que estavam ali com eles, né? Aí até o Hilário, né? Blandina e a Blandina e a Mariana, né? Mariana, isso. Uhum. Blandina. Aí o Hilário pergunta, né, se a Blandina ela era dirigente do parque, né, que eles estavam lá, tal. Aí ela, né, tira o corpo fora, não sou tudo isso não. Uhum. Não me atribua esse tamanho crédito. Tenho tarefas variadas aqui e alhures, entretanto sou mera servidora. Nosso educandário guarda mais de 2.000 crianças, mas sob meus cuidados permanece apenas 12. Ela faz uma descrição, né? Grande conjunto de lares nos quais muitas almas femininas se reajustem para a venerável missão da maternidade. E conosco multidões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando que quase todos se destinam ao retorno à terra para a reintegração no aprendizado que lhes compete. A primeira questão, ele pergunta assim: fale sobre a cultura intelectual sob a ótica do plano espiritual. Aí na frente, né? Um pouco mais na frente, né? Ele continua. Pergunta na direção central, né? Uhum. Inquiriu meu colega esmiuçador. Não reside aqui. O parque é uma das várias dependências do vasto estabelecimento de assistência e educação da qual somos hoje tutelados. No fundo, a nossa casa é uma larga escola, dotada com todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os melhores processos de habilitação espiritual funcionam conosco em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão mais tarde às esferas superiores. Mas possui aqui mesmo os cursos primários de alfabetização? Como não? Falou a nossa jovem amiga. Precisamos movimentar todas as medidas do departamento espiritual ao nosso alcance. A cultura intelectual pode não ser condição básica na nossa felicidade. No entanto, é imperativo de engrandecimento de nossa alma. Quem não sabe ler, não sabe ver como deve. E sorrindo acrescentou, a evolução... Aí já é a segunda, né? Isso, já entra na segunda. Isso. Já entra na Primeiro ele fala da cultura intelectual, né? Isso. Que não pode ser condição mais da nossa felicidade, no entanto, é imperativo de engrandecimento de nossa alma. Quem não sabe ler, não sabe ver como deve. Eu entendo assim, quando você começa a adquirir cultura, você vai abrindo a sua mente, né? Então fica mais fácil. Com certeza. O entendimento vai melhorando, né? A interpretação, o entendimento, o discernimento, né? É como se você fizesse exercícios no seu cérebro, né? Sim. Você faz exercício para o corpo, exercício para o cérebro, eu acho que é a cultura. Bastante. Tanto que o Espiritismo, por exemplo, é considerado das religiões a que tem o público mais intelectualmente avançado, vamos dizer assim, né? Né?
Porque é muito baseado em ciência, né? Você tem que enxergar todas essas condições. O espírito em si é energia, né, cara? Se você for pensar bem, o espírito, nós como seres humanos somos energia, um tipo de energia, né, que estamos aí no universo, vamos dizer. E isso obedece uma equação matemática aí, né? De uma forma ou de outra. E aí eu acho que o espiritismo, a doutrina, na verdade, incentiva muito a gente a leitura, né? Bastante. Buscar na leitura as explicações, o conhecimento que você precisa para poder até entender melhor as coisas que são ditas. Senão você fica boiando, você fica com um monte de dívida, né? Em vez de dúvida, fica com dívida. Para você ampliar o conhecimento, né? Você tem que desenvolver do lado cultural, né? Você tem um aspecto maior, um maior número de definições e conceitos mais elaborados, vamos dizer, né? Para poder chegar a um pouco de entendimento, vai. Exatamente. É por isso que o político não tem interesse que o povo fique culto, né? Porque quando você está culto, você aprende a escolher melhor, pô. Né? Você é menos enganado, né? Você fica menos sensível às questões financeiras, assim. O cara te dá um chinelo agora e o outro depois que ele ganhar, então essas coisas vão ficando se torna mais crítico, né? Se torna mais crítico e você começa a questionar situações, condições estabelecidas, leis, normas, né, que na maioria das vezes, num país como o nosso, é dominado por um grupo que estabelece normas e regras de acordo de interesse deles. É verdade. Eu lembrei de um fato histórico aqui do Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar inúmeras vezes, fulano é ingênuo, né? Esse termo ingênuo. O termo ingênuo ele surgiu aqui no Brasil para designar os escravos que eles tinham nascido na liberdade e não sabiam usar. Por quê? Quando chegou lá nos finalmente, que já estava aprovando leis que aos poucos iam libertando os escravos, então tem uma lei, eu não me lembro de que ano, na qual determinava que os filhos de escravos nascidos a partir daquela data não eram mais escravos. Não seriam mais escravos. O que acontece? Como ninguém sabia ler, ninguém sabia da lei. Não existia rede social naquela época, né? Final do século XIX no Brasil. As leis eram publicadas o quê? Diário oficial. Quem lia diário oficial? Poucas pessoas. Escravo, que era analfabeto ainda por cima, tinha acesso? Não tinha. Então eles não ficavam sabendo das coisas. Então já havia sido publicada uma lei na qual determinava que os escravos não eram mais escravos, mas eles continuaram porque os fazendeiros não falaram isso para eles. Covardia. Eles continuaram trabalhando como escravos sem saber que eles não eram mais escravos, eles eram livres. Então aí a gente vê a raiz do problema, entre outros países do Brasil, porque que a educação não é realmente encarada a sério pela classe dominante. Sim. Porque se a classe social inferior realmente tiver educação, tiver acesso ao conhecimento, não vai ser mais sujeito, não vai se sujeitar mais a tanta coisa errada. Sim. Eu tenho o sentimento de que o pessoal usa a religião em si para fazer com que as pessoas sejam cada vez mais submissas, né? Tipo assim, cuidado, Deus vai te castigar, não faça isso. O cara, opa, deixa eu baixar a bola aqui, ficar pianinho, né? Não posso reclamar, porque é castigo de Deus, Deus vai me castigar, então deixa eu ficar quieto, ele está mandando, eu vou fazer, entendeu?
E isso aí é um instrumento de submissão grande. Né? Então, só lembrar, por exemplo, que até Lutero, as Bíblias eram em latim. Quem falava latim? Ninguém. Lutero foi um dos primeiros. Tem um personagem em inglês que é coisa de um século mais ou menos contemporâneo ao Lutero, também traduziu para o inglês a Bíblia. Uhum. Então, até então, ninguém sabia ler a Bíblia também. Você ficava na dependência do padre ler e explicar a Bíblia para você. A partir do Lutero, ele disponibiliza na língua alemã para quem quisesse ler a Bíblia. Então, muita gente descobriu que muita coisa que os padres falavam estava tudo errado. Então, você vê o poder realmente do conhecimento das pessoas. Com certeza, né? E no país nosso, realmente isso funciona, acho que de uma forma muito grande. Se você vê, países da Europa, etc., o pessoal tem um nível de consciência política muito grande, que eles se juntam, pressionam o cara que vai fazer a lei, né? Vamos lá bater na porta dele, tirar ele da cama, o padre encosta ele na parede lá e fala, opa, peraí, não é assim que nós queremos, não. Isso aqui, queremos participação maior, uma divisão melhor desse bolo aí. Vamos dividir melhor isso aí. Nos países nórdicos, por exemplo, o primeiro-ministro vai de ônibus para o trabalho. Sim. Uhum. Aqui os caras compram às nossas custas carro de luxo para eles passear. Então você vê como que o fato de você ter uma nação altamente alfabetizada representa uma enorme diferença em relação ao Brasil, que nós temos ainda uma deficiência enorme de educação. E é visível, cara, é visível. Para quem esteve lá fora, assim, cara, você vê, o americano fala em lei, assim, 24 horas por dia, cara, assim, entendeu? Não é o melhor país do mundo, evidentemente, não existe perfeição na face da Terra. Mas, pô, existe um nível de consciência, de participação política muito grande. Os caras se acham eu tenho direito. Where's my rights? Onde é que estão meus direitos? I have a rights, eu tenho direitos. Então, quais são eles? São esse. E as suas obrigações também, evidentemente. Né? Direitos e obrigações. Sim. Então, isso é participação política consciente e democrática, né? De um grande número de pessoas. Agora, aqui não. O pessoal fecha esses grupos aí e ninguém entra. Você vê a máfia do Rio agora? Estourou, cara? Os cabeças lá de cima, os caras tudo manipulando. Nossa, que chutaram a bola na barraca, velho. E essa questão cultural, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal, né? Eu digo o seguinte, muitas vezes você tem uma massa, né, que é manobrada, massa de manobra, como se fala, que é liderada por um cara que tem um monte de boas intenções, né? E que leva o pessoal a conseguir coisas boas, né? Ele orientando, ele tendo a cultura, e outras vezes é o contrário, né? É o que você falou, às vezes o povo é levado a ser submisso a um pastor, por exemplo, porque o cara fala cobras e lagartos, se você não fizer, você vai para o chumbo derretido, você vai para o inferno. Então é uma massa de manobra também para o mal, né? O cara... Religião usada como instrumento de manipulação. Manipulação e submissão. No Brasil colônia, inclusive, os escravos que mais eram insubmissos eram os escravos que vinham de uma região da África muçulmana, e eles sabiam ler, porque eles, desde criança, quem nasce na religião islâmica, ele é incentivado a ler para poder ler o Alcorão. Então, ninguém fica analfabeto, porque você, como muçulmano, você tem obrigação de ler o Alcorão. Então, eram os escravos assim, que mais não aceitavam as coisas, porque eles já tinham uma certa cultura, eles já eram um pouco mais intelectualizados, o fato de saber ler e tudo mais. Então, isso dava para eles uma outra condição. Então, a gente vê a diferença que é a pessoa ter cultura, ter um certo avanço intelectual em relação aos demais. Mas é verdade. Eu tive um chefe uma vez almoçando, que ele dizia o seguinte, ele dizia, se você... Como é que ele falava?
Se você não usa argumentos fortes, você não é ouvido. Mas para você argumentar, você tem que saber, amigão. Sim. Você tem que apresentar argumentos que se satisfazem, que se justificam diante de qualquer imposição. Então você tem que contra-argumentar com argumentos que tenham sustentação, que tenham sabedoria, um mínimo de conhecimento, ou né, de justiça. É a base, né? Vai para cima. Ou seja, se você não tem argumento, se você não sabe argumentar, você não é ouvido. As pessoas não te dão ouvido. E isso é uma verdade. E você tem que estar preparado, num país como né? o nosso. Só entra num país como o nosso. Estar preparado é ter cultura, né? Quando você vai fazer uma apresentação sobre determinado assunto, se você não for preparado, você vai passar vergonha. Com certeza. Você montar aquilo ali, mas não estudar aquilo ali para responder eventuais perguntas e dialogar com as pessoas, que às vezes se preparam muito para uma apresentação também, para fazer perguntas, né, para aprender mais, você vai passar uma vergonha. Tudo isso é cultura, né? Faz parte de você aprender. Eu acho que se você vai com o espírito desarmado e tem conhecimento, você consegue, vamos dizer, convencer um número grande de pessoas. Assim como Jesus. Jesus não tinha um monte de seguidores, porque ele era um ser puro e o que ele argumentava, ele tinha respaldo. Né? As pessoas que se identificavam com o discurso dele seguiam, porque ele não, em momento nenhum, ele não caía em pegadinha, né? O pessoal tentou várias vezes, está registrado lá na Bíblia, né? Os fariseus tentou fazer ele cair na armadilha, ele que deu a lição de moral dos caras. Então ele tinha moral para explicar e ensinar, né? Ele sabia, ele era uma pessoa que tinha conhecimento de causa. Sim, não se abalava, né? Tinha como premissa a justiça, o amor. Então, baseado nisso, com todos esses argumentos, ele moveu o mundo, né? Então, até hoje existe. Então, acho que tem que dar nessa direção aí, né? O que ela coloca aqui, né? A cultura intelectual. Benefício próprio. A cultura intelectual pode não ser condição básica de nossa felicidade. No entanto, é imperativo de engrandecimento de nossa alma. Sim. Então, a intelectualidade por si só não resolve grande coisa. Sim. Mas ela é um elemento essencial para a gente crescer. Sem isso, a gente não cresce. Que ainda fala assim, quem não sabe ler não sabe ver como deve. Então, se você não sabe ler, como é que você vai conhecer as coisas? Como é que você vai ficar sabendo das coisas? Sem chance. Apesar de que hoje em dia tem muita comunicação auditiva, né? Você precisa pelo menos se interessar por isso. Pelo menos. Sim, existe a era da informação aí, ser bombardeado aí 24 horas por dia, né? Agora, está tudo misturado, muita mentira, obviamente, por interesses, enfim, individuais, enfim, é a nossa realidade. Eu acho que um grande exemplo da cultura de Cristo são as parábolas, né? Coisas maravilhosas que ele colocava nas linhas ali, sempre pensando no povo, compreender, né? Muito legal. Sim. É uma forma bastante didática que ele encontrou de aprender, de ensinar, né? De passar um aprendizado para as pessoas, embora ele não fosse o criador, né, de parábolas, porque também existe no Antigo Testamento parábolas. Mas a forma como ele utilizou superou enormemente as parábolas do Antigo Testamento. Uhum. Muito bom. Aí vem a segunda questão, né? O que a inércia opera em nossas vidas? Logo na sequência aí. Então, ele falou, e sorrindo acrescentou, a evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. Quanto mais se nos avulta o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. A inércia opera a coagulação de nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. O serviço é a nossa bênção. Até aí, né? Depois vinha... Sim. Então, é que ele pergunta sobre a inércia, né?
que a inércia opera em nossas vidas. Você fica estagnado. A própria inércia já faz isso. A inércia é a estagnação, né? Na verdade, o conceito de física de inércia aí por exemplo, você está em movimento, você se mantém em movimento. Você está parado, você quer ficar parado. Então, é a condição naquele estado. Essa inércia aí seria a inércia do parado. Então, se você está parado, você quer ficar parado. Você está em movimento, você tende a ficar em movimento. Então, os dois lados aí. Mas no caso aqui, essa coagulação de nossas forças mentais. Coagular é o quê? Estagnar, né? O exemplo mais didático de inércia que a gente conhece, quem pega ônibus, né? Tá o ônibus ali a 60 por hora, o motorista dá uma freada, todo mundo vai para frente. É inércia. Tende a ficar inércia. É o que fala, se vencer a inércia, né? Você tem uma coisa muito grande para deslocar, venceu a inércia, ela vai embora. Sair do zero. Então, é assim, o que ela coloca aqui, ó. Quanto mais nos avulta o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. Ou seja, à medida que a gente vai avançando no conhecimento, a gente vai tomando noção que ficar parado não é uma opção. Né? Então, a aquisição do conhecimento nos leva justamente a nos movimentar mais ainda. É isso que se espera, pelo menos, né? A gente sabe que tem gente que não é assim, mas é o que se espera. A famosa zona de conforto, né? Você fica lá, tá tudo bem, tomando uma aguinha gelada. A gente já comentou isso uma vez. Vou fazer o que no centro? Pô? Tá chovendo, tá frio hoje. Ou então o cara vai, não, eu vou porque eu tenho que ir. Já era. Pois é. A gente tem que ter a força de vontade de entender, né, que muitas vezes a gente precisa sair do conforto para poder conquistar alguma coisa. Então, se a gente quer realmente melhorar, que é aquele negócio, né, a gente percebe pela escola de aprendizes, né, quando dava chuva, muita gente não aparecia na aula. Eu lembro disso daí. Eu lembro da turma que eu fiz no Jefa, que foi a 47ª, e a nossa, que é a 52ª. Quando dava chuva, muita gente faltava. Por isso que tem um amigo meu que fala, né, que o espírito ele é feito de açúcar, não pode sair na chuva, senão derrete. Pois é. Tem que se manter ativo. Porque ela ainda coloca, a inércia opera a coagulação de nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. Então a gente fica amarrado ali. Bastante. A gente não sobe, vamos dizer assim, né? E o conhecimento, ele é inerente ao progresso. Se o mundo hoje é o que é em termos de tecnologia, foi porque muitos não permaneceram na inércia, né? Muitos correram atrás. E aí hoje nós temos um mundo desenvolvido, tecnologicamente, pelo menos. É verdade. O serviço é nossa bênção. Aí, nesse instante, com referências tão sublimes ao trabalho, voltamos-nos instintivamente para a devotada Mariana, que era a avó da Blandina, né? Mantinha silenciosa, tá? Estaria ligada aos compromissos de proteção à infância? Pergunta que o Hilário desfechou com delicadeza fraternal. Respondeu polidamente. Quanto a mim, coopero com a minha neta, nos serviços que lhe foram conferidos aqui. Entretanto, a minha tarefa pessoal mais importante se verifica num templo católico, a que me vinculei profundamente quando de minha última reencarnação. Aí vocês ficaram curiosos, né? Porque até coloca aqui, né, que a alusão ao templo católico denunciava a filiação sectária, né? Então, ela mesmo sabendo, né, que a questão que a igreja não aceita a reencarnação não é verdade, mesmo assim ela ficou, né, fiel à igreja católica.
Aí eles ficaram curiosos, né? Aí Mariana efetivamente emudecera, enquanto Blandina se confiava ao precioso extravasamento de suas elevadas emoções. Estariam ali espiritualmente divorciadas uma da outra? Aí a venerável irmã, que mostrava um ar de simpatia das mulheres admiráveis quando alcançam a madureza, sorriu benevolente e acentuou: não estranhem. Partilho com Blandina o estudo das leis divinas para renovar-me em espírito, com vistas ao grande futuro. Mas o amor que ainda trago por velhos companheiros de luta humana constrange-me a larga demora em serviço de cooperação, na antiga casa de fé religiosa a que me afeiçoei. Ou seja, ela desencarnou, mas ela ainda continua apegada ali, né, aos santos da Igreja Católica. Mas ela analisou profundamente a situação da Igreja Católica. Achei muito bacana esse texto aí, todo que vem pela frente. Ela, o que você falou? Ela analisou profundamente a situação da Igreja Católica, da pessoa orar com sinceridade, ou sem sinceridade. As pessoas... não é de tudo perdido, é que ela deixa parecer aqui, né? Que não é de tudo. Desde que haja sinceridade e bons fluidos, boas vibrações, é ouvido, né? Aliás, ponderou o ministro sensato, o auxílio divino é como o sol irradiando para todos. As instituições e as almas que se voltam para o Pai Celestial recebem o suprimento de recursos de que necessitam, segundo a possibilidade de recepção que demonstram. E aí? Então, não importa se é espírita, se é católico, se é evangélico, o que interessa é a intenção das pessoas. Se a intenção for boa, ela vai receber o amparo de qualquer forma, porque instituição religiosa é uma coisa humana. Então, as convenções humanas estão em segundo plano aí, né? Aliás, a gente aprende no livro dos espíritos, o livro dos médios, que os espíritos bons se afastam das pessoas falsas, né? As pessoas erradas. As pessoas que estão lá na missa, como a gente já viu em outros capítulos, pensando no churrasco. Então, você não tem aquela ajuda que você poderia receber, né? Você tem que buscar de maneira errada, e aí complica. Porque se você está demonstrando uma boa intenção de fazer alguma coisa útil, os espíritos bons vão te auxiliar. Agora, se você não está fazendo nada de útil, eles não vão ficar perdendo tempo perto de você. Tem mais o que fazer, exatamente. Aí você vai... para chegar aos ruins, né? Aí justamente você começa a atrair aqueles iguais a você, né? Você começa a fazer coisa errada, só pensar em coisa errada e nada, vai atrair gente igual. Semelhante atrai o semelhante. Então, eu dizia meu pai falava isso. E aí ele até pergunta, né? O Hilário pergunta, pô, mas na Igreja Católica não tem mediunidade, né? Não tem comunicação, como é que faz? Né? Com o impedimento de nossa comunicação direta, como será possível cooperar a favor dos nossos irmãos? Né? Não tem, né? Não baixa o espírito lá para fazer comunicação, e aí, como é que resolve? Apesar de que hoje em dia tem os carismáticos, né? Que nada são do que pessoas incorporadas, né? Chegaram lá. Sim. É que para eles isso não é mediunidade, isso aí é o Espírito Santo. Sim, igual muitas igrejas evangélicas, né? É o Espírito Santo. E aí vem a terceira questão, né? Como deve acontecer o culto da oração para que o plano espiritual de fato possa agir em benefício? Logo isso aqui que ele falou, ela respondeu, né? Não existe o que ele falou lá. Como é que nós podemos ajudar nossos irmãos católicos romanos? Muito simplesmente, estabeleceu Mariana, prestimoso. O culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco. Mas, de maneira ostensiva, alegou o nosso... Aí já vem a mas não de maneira ostensiva, né? Alegou o nosso companheiro estudioso. Pelo pensamento, explicou a interlocutora respeitável. A instituição beneficia em toda parte. E quanto mais alto é o teor de qualidades nobres na criatura, mais ampla é a zona lúcida
de que se serve para registrar o socorro espiritual. O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito em tempos modernos, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Os interesses rasteiros conduzidos à igreja constituem sólido entrave contra o auxílio celeste. E a preocupação de riqueza e pompa, quase sempre mantida pelo sacerdócio nos ofícios, inutiliza por vezes os nossos melhores esforços, porque enquanto a atenção da alma se prende a exterioridades, as forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. Ainda assim, superando tais obstáculos, é sempre possível algo fazer em benefício do próximo. Até aí. Aí depois. Então é isso aí, né, que a gente está falando aí, né? Uma má intenção não tem respaldo, não tem ressonância, né? O que ela coloca assim, como deve acontecer o culto da oração para que o plano espiritual de fato possa agir em benefício. Então, oração o que é? É o pensamento. Pensamento a gente sabe que funciona em qualquer lugar do mundo, por qualquer pessoa, e qualquer espírito vai identificar você pelo pensamento. Sim. Então, a gente precisa, no caso aqui, respondendo a pergunta dele, né? Porque na ausência de uma comunicação direta, como seria a comunicação entre o encarnado, que é católico, e o plano espiritual? Pela oração. Né? Então, a oração, desde que ela seja sincera, e não só aquele palavrório decorado, ela funciona. Exatamente. Nós vimos aí vários casos semelhantes de outras obras aí, que muitas vezes é a oração que faz com que um pedido que não seria atendido por vias normais acabe sendo atendido. Né? Pela condição de quem pede, por mérito, né? E pela oração sincera. Então aí o plano espiritual acaba auxiliando. Né? Mas justamente essa conexão do encarnado com o plano espiritual é o mental. Né? A gente sabe que tem médiuns que eles não são aqueles médiuns psicógrafos, né? Não são médiuns que têm fenômenos diretos. São médiuns que eles recebem, um médium intuitivo. O que é o médium intuitivo? É a mesma coisa que qualquer pessoa numa igreja católica, numa igreja evangélica, ou numa mesquita muçulmana, se conecte mentalmente a algum espírito. E a partir daí, você recebendo a informação através desse espírito, você está fazendo a mesma coisa que o médium no centro espírita faz. Porque é uma transmissão intuitiva de pensamento. Independente da religião, a conexão ela existe, né? Vai existir. Né? Sim. Que as pessoas interpretam de outra forma, em função dos dogmas estabelecidos pela igreja. Né? Você fala isso para um padre, né? O cara tá ali, tá com encosto, sei lá o que, tá com... O cara falou, não, esse é a obra do diabo, é o capeta, é isso, é aquilo. Todo fenômeno que eles não sabem explicar, que não está na teologia, aí é coisa do diabo, né? Sim. Aí temos aí a quarta questão, né? E o que não tem importância ou atrapalha no culto da oração e por quê? Ele diz aqui, durante a missa, por exemplo, prosseguiu Hilário, observador, é viável o seu trabalho de cooperação? Mariana fixou uma expressão facial de bom humor e reduziu. Somos grandes falanges de aprendizes da fraternidade em ação.
por mais agradáveis se nos mostram os quadros da luta, a nossa obrigação é servir. Vindo a ligeira pausa, continuou. Quando a missa obedece à pura convenção social, funcionando como exibição de vaidade ou poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula, né? E sorrindo, que teríamos a fazer num ato bajulatório em que os devotos da fortuna material da perversidade incensam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas? Há missas solenes de consagração a políticos astuciosos e a magnatas do ouro, que em verdade são reais sacrilégios em nome de Cristo. Por outro lado, há missas e almas que constituem escárnio à dor dos que foram recolhidos pela morte, quais as que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos que, por vezes, até mesmo se alegram com a ausência do morto, ávidos que se mostram de lhes pilharem os despojos na corrida a testamentos e cartórios. Essas missas, fortemente adubadas a dinheiro, estão para eles tão frias como túmulos em que se lhes asilou a carne desfigurada. Aí entra 5? Bom. A 5 para mim é um pouquinho mais para frente. Mas se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos que possuem, o culto se reveste de grande valor, pelas vibrações de paz e carinho que arremessa na direção daquele a quem é endereçado. Acho que é até aí. Acho que até aí. É isso. Então, o que atrapalha, né? Que ele pergunta ali, né? O que não tem importância ou atrapalha o culto, no culto da oração e por quê? É quando você tem esse tipo de missa que ela descreve aí, né? Missas com interesses, missa para prestigiar um político, aquela missa de sétimo dia com a verdadeira hipocrisia, né? Que está todo mundo brigando lá pela fortuna lá por trás. Agora, quando você tem uma missa simples, né, como ela diz aqui, ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica, aí você tem muito a ajudar, né? Tem muito o que fazer com essas pessoas que estão lá assistindo esse tipo de missa. Acho que é isso. O que vale, na verdade, é a intenção, né? O pensamento. Sim. A sinceridade da sua oração, né? Sim. A gente sabe que essas culto exterior, isso aí é algo que é importado das antigas religiões pagãs, né? Então, eles que tinham muito dessas coisas exteriores, né? Sacrifícios, as imagens, etc. Rituais. Então, tudo isso foi incorporado no cristianismo vindo das religiões pagãs. Isso foi tudo com interesse político. Então, você tem hoje, por exemplo, a Igreja Católica, né, cheia de paramentos e tudo mais. Só que, assim, se você vai numa missa, se você realmente tem uma intenção sincera, tudo aquilo lá, para fins do plano espiritual, não serve para nada. Mas se você for lá com uma intenção sincera, a sua intenção, a sua oração, o seu pensamento é o que vale. Assim como você vai em qualquer templo religioso, por mais precário e humilde que seja, se também as pessoas estiverem ali com boa intenção, é aquilo que vale. Sim. Então, parte material não serve para nada. Né? Não serve para nada. Só serve mesmo para ostentar a vaidade das pessoas que estão ali. É verdade. Né? Então, quando as pessoas estão realmente com boa intenção, isso aí vale. Agora, não está com boa intenção, só está querendo aparências mundanas, aí já não serve para nada. Aquilo ali, o plano espiritual está longe dali. Totalmente sem sentido. Pode ver, todo ano que tem eleição, os políticos vão na igreja, na missa, né? Alguém acredita nisso? Eu lembro de um amigo que foi para Salvador nas vésperas de uma eleição aí da vida, e aí ele entrou numa igreja lá no centro de Salvador e estava rezando lado a lado, ajoelhados,
o filho daquele Antônio Carlos, que era o coronelzão lá de Salvador, Carlos Magalhães. E o neto do Tarcísio, do Tancredo, que é o Aécio. O Aécio. Os dois rezando lado a lado, inimigos políticos mortais que discutiam em qualquer lugar que eles aparecessem. Aí ele tirou uma foto, ele tirou uma foto e trouxe e mostrou aqui, ó. Olha o que eu vi lá em Salvador. Falei, era véspera de eleição? Era, na véspera da eleição. Eles estavam combinando alguma coisa, lógico, né? Dentro da igreja, né, por cima. E ajoelhados, né? Com as mãos postas. Impressionante. É de uma religiosidade a toda prova. Religiosidade ímpar, né, velho? Nossa senhora. O que ela fala aqui. Há missas solenes de consagração a políticos astuciosos e magnatas do ouro. Sim. Já disse tudo aqui. Sim. Políticos astuciosos. Astuciosos. Demagogos. Aí a 5, né, nesse capítulo, Mariana define o plano espiritual que atuam nos cultos como grandes falanges aprendizes da fraternidade em ação. Sugere-nos o melhor horário e a forma que deve acontecer o culto. Explane. Logo em seguida aí, né? Frequentemente as missas humildes realizadas nos primeiros cânticos da manhã são as mais favoráveis ao nosso concurso. Podemos com mais segurança articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las a benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário. Vai lá, Leonel, estou olhando aí na sua... Peraí, eu me perdi aqui. Peraí, eu voltei lá, acabei me perdendo. Tem frequentemente as missas humildes. Hilário pensou em alguns instantes valendo do intervalo que seria não, né? Isso. É a sequência. Frequentemente, as missas humildes realizadas nos primeiros cânticos da manhã são as missas favoráveis ao nosso concurso. Podemos, com mais segurança, articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las em benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário. Hilário pensou alguns instantes, valendo-se do intervalo que surgira, a conversação e o obtemperou. Possuímos nessa igreja a questão do patrocínio. Imaginemos que, em determinado tempo, foi erguido à memória de Geraldo Magela. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu? Certamente não se trata de uma obrigação escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome e que merecerá dele certo reconhecimento, mesclado de responsabilidade. Devemos reconhecer, contudo, que o trabalho do bem, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer tanto quanto lhe seja possível, desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênçãos. Mas, e na hipótese de algum santuário surgir, dedicado a suposto herói de virtude. Figuremos alguém na terra sendo conduzido ao altar por imposição da autoridade humana, sem mérito bastante à frente do Senhor. Os crentes encarnados atribuir-lhe-ão poder de que não conseguiria dispor. Em situação estaria o tempo que lhe fosse consagrado? Em que situação estaria o templo que lhe fosse consagrado? Em situação estaria o templo que lhe for consagrado? Mariana registrou a pergunta cortesmente e explicou. Numa contingência dessas, mensageiros de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. E o tipo de assistência? É de renovação espiritual ou de mero socorro aos crentes encarnados?
comentou Mariana Sincera, o trabalho é complexo e divide-se em múltiplos setores. Não está limitado à esfera da experiência física. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, recorrem aos altares implorando esclarecimento. Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a proteção dos espíritos santificados. É preciso corrigir aqui e ajudar além. Agora, devemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada. Depois, é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor desse ou daquele necessitado. A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Daí nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas. Eu acho que podemos parar por aí. Uhum. Bom, ele pergunta, né, qual o melhor horário e a forma que deve acontecer o culto, né? Aí ela coloca aqui que o melhor é no início da manhã, né? São os mais favoráveis ao nosso concurso. Realizados aos primeiros cânticos da manhã, são mais favoráveis ao nosso concurso. Podemos com mais segurança articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las ao benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário. Ou seja, de madrugada, né? Começou a nascer do sol ali, é o que eles dizem aí que é o melhor horário. Uhum. Agora, vê se o povo levanta de madrugada para ir na missa. Uhum. Não, tem gente que levanta e fala assim, eu vou logo cedo, que eu já cumpro minha obrigação, meu domingo fica livre, levanta nesse sentido, né? Aí tem igreja aqui em São José que tem missa 6 horas da manhã, o pessoal vai na igreja 6 horas da manhã para ficar com o domingo livre. Quando termina a missa, fala, graças a Deus. Bom, já assisti missa, já fui na missa. Eu comunguei, pronto, tô salvo. Confessei, comunguei, tô limpo. É o mesmo caso das pessoas que vão lá na igreja, né, para assistir a missa, mas não estão lá, na verdade, em espírito, estão lá só de corpo. E ela dá vários exemplos de que o bem, né, deve ser o objetivo, né, e com esse objetivo os espíritos se aproximam e você fica cumprindo o que Jesus tanto pregou, né. E vai por aí. Agora, tem uma frase forte que, quando terminou, que a maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Daí nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas. Mas é o que acontece com a maioria dos católicos por aí, de maneira geral, né? Não se preocupa em praticá-la. O cara entra no ouvido e sai no outro, né? Como diz. Às vezes nem escuta direito que a homilia do padre, né? Ele lê um trecho do evangelho, o povo nem escuta direito. Ou então ouve, mas não entende, né? Não reflete. Passa batido, como se diz na gíria aí, né? Às vezes o pessoal tá lá na igreja para conversar, para encontrar alguém. Não tá nem interessado na missa em si, né? Colocar a fofoca em dia. Eu achei interessante esse trecho aqui, queria saber o que vocês entenderam aqui, ó. Possuímos nas igrejas a questão do patrocínio. Imaginemos que determinado templo foi erguido à memória de Geraldo Margella, que é um santo italiano. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu? Ele diz que não, né? Daí ele responde que certamente não se trata de uma obrigação escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome e que merecerá dele certo reconhecimento mesclado de responsabilidade. Mas vocês entenderam a pergunta que ele está colocando aqui? Isso expressa a obrigação para o grande místico europeu? Quem é o grande místico europeu que ele está se referindo? Esse Geraldo Margella aí?
Ou seja, o que ele está perguntando? Você ergueu uma igreja para o santo, será que o santo vai vir ali e vai ser obrigado a ficar trabalhando ali na igreja que foi dedicada a ele? É isso que ele está perguntando. Aí ele responde em seguida. Ele diz que não, né? Diz que não certamente não se trata de obrigação escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome que merecerá dele certo reconhecimento mesclado de responsabilidade. Essa mescla de responsabilidade é do santo, então? Ele está perguntando se o santo é obrigado a ir lá trabalhar na igreja dele. Não tanto nem tão pouco, né? Ele não precisa ficar indo lá, mas ele deve ter uma gratidão, né? Que ela afirma, né? Mais uma maneira que ela afirmou aqui, contudo, o trabalho do bem, qualquer que seja ele, permanece ligado a Jesus. Então, o bem é que manda, né? Não importa. Não é questão de obrigação ou não, né? Se ele achar que deve, ele vai, mas lá no fundo ele deveria agradecer, né? Porque lembraram dele, fizeram uma igreja para ele. Isso. É igual a Nossa Senhora Aparecida, né? Ela tem que ir lá todo dia que fizeram uma igreja para ela, imensa. Imagine quantas igrejas dedicadas a Nossa Senhora existem no mundo. Exatamente. Já pensou se a Nossa Senhora tivesse que comparecer em toda a missa que faz na igreja? Complicado. A minha mãe que diz, Deus nunca toma conta de você, ele manda os anjos. Imagina se Deus fosse tomar conta de 7 bilhões de pessoas. Não, ele manda os anjos. Manda os representantes. Não, mas na realidade, é isso. A realidade que acontece é isso, né? Não é? E aí ele ainda pergunta depois de novo aqui, ó. Mas e na hipótese de algum santuário surgir dedicado a um suposto herói de virtude? Quando ele fala assim, suposto, é um santo farsante. Figuremos alguém na Terra sendo conduzido ao altar por imposição da autoridade humana, sem mérito bastante à frente do Senhor. Os crentes encarnados atribuir-lhe-iam poder de que não conseguiria dispor. Em que situação estaria o templo que lhe fosse consagrado? Ou seja, vamos supor que a igreja lá consagrou um santo, o cara não era santo coisa nenhuma, o cara era um diabo. Errou. Aí ergue uma igreja, esse suposto santo aí. Óbvio, ele não vai ter condições de fazer coisa alguma ali, porque ele não é santo, ele na verdade é um pobre diabo. E aí, como é que fica? E daí ela responde em seguida. Mensageiro a contingência de Jesus, mensageiro de Jesus. Plano espiritual assume. Responsabilizar-se-iam pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. Ou seja, um espaço, né? Um espaço para você, mas nada a ver com a pessoa que está homenageando. Desbanca, é mais um espaço onde o plano espiritual pode atuar, né? Desbanca lá o pseudo santo e manda. Sim. Eu acho que, eu não sei se vocês têm, eu não lembro também se é, eu acho que é Reportagens de Além Túmulo, tem, acho que o primeiro conto que está nesse livro, Reportagem de Túmulo, se eu não me engano, As Agruras de um Santo, conta a história de um cara de alguns séculos atrás que foi tornado santo pela igreja, mas o cara, na verdade, a vida inteira dele, ele só fez coisa errada, ele só fez lambança. Então o cara tava lá no maior tormento, lá no umbral, e o povo ia, rezava, acendia vela para ele, porque ele era santo, né? Eu tenho esse atormentado porque o povo pedia as coisas para ele e não era santo, ele era um diabo. Eu tenho esse livro aí, cara, inclusive acho que foi você que me deu, pô. Num amigo secreto, lá na casa da... Eu queria fazer um amigo secreto lá na... Esqueci o nome daquela Leila, né? Leila ou Laila? Acho que é Laila. Lá na nossa turma? Lembra? Que nós fomos lá na casa dela e tal. Tá, teve uma eu lembro. De livros, né? Isso, você me deu esse livro. Eu acabei que eu não li, tá na estante. Então, o primeiro conto desse livro é esse, se eu não me engano, é o primeiro conto, né? Eu não lembro exatamente
o título, mas é algo nesse sentido, as agruras de um santo, que na verdade o cara não era santo coisa alguma. Coisa nenhuma, né? É o caso que ele está perguntando aqui, de repente o povo ergue uma igreja para esse santo de pau oco, como é que fica, né? E quantas não deve ter por aí, né? Principalmente no interior do Brasil. Tem um monte. Um monte que deve ter por aí, viu? Mas é um espaço onde, se a pessoa vai lá, é aquilo que ele diz aqui, né? Se você vai lá com uma necessidade, se você vai lá com um sofrimento, né? Como as pessoas procuram o centro espírita, por exemplo, quando está em sofrimento, né? Quando está em situação desagradável, se você vai lá com essa sinceridade, porque aí expressa a sinceridade, né? É como diz as paredes dos hospitais, onde tem as orações mais sinceras, né? Que a pessoa está ali é a realidade pura, nua e crua. Aí você é ajudado pelo plano espiritual. Você tem um espaço ali que eles tomam conta e dizem, não, agora nós vamos atuar aqui. Ô, seu santo, fica aí quietinho no canto aí. Os médicos já desenganaram, né? Falou, lava minhas mãos, joga a toalha. Daí a coisa... Aí eu acho interessante ali o hospital do Policlin. Não sei se vocês sabem, no Hospital Policlin ali ali a Ademar de Barros, né? Tem uma capela, é isso? Tem uma capelazinha ali, né? Acho interessante isso daí. Uhum. Não, normalmente todos os hospitais têm uma igreja. A Santa Casa aqui, essa aqui da... a Santa Casa tem que ter porque é da igreja, né? O Vivale tem uma capela. O Vivale também tem, ali no comecinho da Rua Nova. Sim. Acho que a maioria dos hospitais tem. Normalmente tem uma micro capela, né? Com alguns bancos, um altarzinho. Isso. É uma imagem, etc. Então... É um espaço, né? É um espaço. É um espaço, Eu acho que na maioria dos hospitais tem isso, sim. Tem que ter, né, amigão? Porque... tem por onde? Ué, não tem mais... a medicina terrestre resolve, né? Vamos apelar para o médico espiritual, né? É verdade. E aqui eu acho interessante no finalzinho que ele pergunta assim, né? Apesar de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, acredita, irmã, que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Aí ela fala, né, meu amigo, entre cooperar e aprovar, há sensível diferença. A sociedade ajuda a criança sem infantilizar-se. As igrejas nascidas no cristianismo caminham para a grande renovação. O progresso assim exige. As ideias de céu e inferno e os excessos de natureza política na hierarquia eclesiástica estabeleceram grandes perturbações para a alma popular. Entretanto, cabe-nos considerar as religiões que envelhecem como frutos fortemente amadurecidos. A polpa alterada pelo tempo deve ser colocada à margem, contudo, as sementes são indispensáveis à produção do futuro. Auxiliemos as igrejas antigas em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial, onde houver mínimo germe do cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo. Ela coloca, claro, a realidade, né? No fundo, a verdadeira religião é você ser cristão, né? O cristianismo deve estar presente em qualquer religião, porque é a referência, né? É a referência Cristo, ponto. Eu acho que a Igreja Católica, apesar de tudo, ela aprendeu muita coisa, né? Então, você não vê com muita ênfase mais a Igreja falar sobre mitos como Adão e Eva. Até o próprio céu e inferno não fala-se muito pesadamente, porque a própria Igreja já disse que o limbo foi um erro, que não existe o limbo. Então, quem insiste muito nessas coisas ainda são os evangélicos, né? Que fazem uma leitura literal da Bíblia. Então, eles ainda insistem muito nessas ideias, que são, na verdade, mitos, né? Mas eu ainda, sei lá, ainda dentro do que eu já vi, assim, né, que eu sinto, que percebo, é que as pessoas ainda culpam muito... se dedicam muito a Deus no sentido de Ele que vai resolver tudo, Ele vai me castigar, né? Se fizer isso, você vai para o céu, se fizer isso, você vai para o inferno.
entendeu? Esses conceitos de céu e inferno, e vamos dizer, ilimitado, né? Você vai para o inferno, vai passar o resto da eternidade. E esse conceito ainda é muito forte, eu acho. As pessoas veem que não tem muita lógica nisso, né? Aí eles não dão esperança o Espiritismo mostra essa luz no fim do túnel, né? Que todo mundo tem a possibilidade de regeneração, desde que seja apresentável, desde que seja sincera. Então esse diferencial que ainda que o católico, que o protestante taxa muitas pessoas, rotulam, põe num pacote, fecha a boca, morreu o assunto. O Espiritismo coloca, o Espiritismo desmistifica, né, essas ideias de céu e inferno, mas ao mesmo tempo também acaba com a teoria da graça. Então, meu filho, você está aqui, você que vai construir o seu caminho para o céu, você não vai ser conduzido. Isso. E eles respondem justamente, eles responsabilizam muito, esperam muito que Deus faça por eles, né? Eles não vão de encontro. Então, eles esperam a bênção, né, a graça. Então, ele joga a responsabilidade para Deus, né? Para resolver o problema dele. Mas ele não se olha. Bom, aqui então eles encerram, né? Falam, chega de papo, vamos embora. Isso. Tá na hora de falar mal dos outros aí. E vamos para o capítulo 12, né? Estudando sempre. Vamos lá. As despedidas, retomamos as excursionistas sob nossa aguarda e em pouco tempo achávamos de novo no caminho terrestre. Da faixa de luz solar, tomamos a imersão na sombra noturna, mas o espetáculo do céu não diminuía de beleza, que as primeiras cores da alvorada atingiam o distanciado horizonte. Eles têm umas visões que nós temos aqui também, né? A gente pode sentir no plano. O pôr do sol ali no São José. Clarencio restituiu a companheira de Antonina ao lar, depois de afetuoso adeus. E sem maiores delongas, demandamos o ninho doméstico de nossa amiga. Antonina mostrava-se calada e tristonha. Seia teimava em permanecer para sempre junto do pequenino que a precedera da longa viagem da morte. Todavia, em penetrando o estreito santuário familiar, dirigiu-se apressadamente ao quarto, de coração novamente atraído para os outros filhinhos. O ministro paternal, fila deitar-se, aplicou-lhe recurso magnético sobre os centros corticais. A mãezinha de Marco demonstrou experimentar leve e doce vertigem. Atendendo ao orientador, demoramos-nos em observação, notando que a Antonina de nossa maravilhosa viagem aderira ao corpo denso, qual se fora por ele sugada à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra. Em se justapondo ao cérebro físico, perdera a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós, a fisionomia calma e feliz despertou do veículo pesado. Ou seja, ela era uma coisa no plano espiritual e outra aqui, né? Uma mudança radical. Contudo, Antonina não mais nos viu, era agora simplesmente a mulher humana, nas cobertas agasalhantes do leito, acomodada à escuridão do recinto. Lembrava-se sim do passeio ao lar da bênção, mas através de impressões que se esfumaram rápidas. Só a imagem do filhinho, tema central do seu amor, lhe persistia clara e movimentada na memória. Nossa presença e todas as demais particularidades do voo, sublime, lhe acudiam a lembrança por acessórios fantásticos, a se lhe perderem nos obscuros descaninhos da imaginação. Como quem seleciona preciosidades, a consolada mãezinha procurava ansiosa nos arquivos da própria mente todas as palavras que ouvira do filho abençoado, buscando retê-las no escrínio do coração. Por isso, das valiosas observações de Clarencio, em poucos minutos, não lhe restava na alma qualquer reminiscência. Antonina movimentou-se, fez a luz e ouvimos-la pensar, vibrante. Oh, meu Deus, que alegria! Pude vê-lo perfeitamente. Quero guardar a recordação desse sonho divino. Marcos, que saudade, meu filho. O ministro abeirou-se dela, acariciou-lhe a cabeça, mas como se envolvesse em fluidos calmantes, e a simpática senhora restabeleceu a sombra no recinto. Abraçando a caçula, que repousava ao seu lado, novamente dormiu. Eu achei legal esse textinho aqui. Nossa amiga não poderá guardar positivas recordações, informou Clarencio com atenção. Mas por que, indagou Hilário admirado? Raros espíritos estão habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna.
A penumbra interior é o clima que lhe é necessário. A exata lembrança para ela redundaria em saudade morta. Interessante, né? Saudade morta. Porque se a gente realmente, quando vai para essas regiões mais celestes, vamos dizer assim, e a gente volta, se a gente realmente lembrasse de tudo, a gente ia querer voltar, né? A gente acabaria se desligando do corpo físico. Lembra dos capítulos anteriores que a Antonina, deslumbrada, ela fala, nossa, bem que poderia morrer agora, lembra? Exatamente. Até notei aqui o desejo de partir antes da hora, né? Porque o plano é muito bom, né? Então você vai lá e... Principalmente ela, muito ligada no filho, né? No Marcos. Exato, Mas isso foi até antes dela ver o filho. É verdade, que ela queria... ela já dizia, né? É isso. Então, imagine se a gente... É como se você, por exemplo, vivesse numa região muito desolada, muito triste, ruim, passasse necessidade, e de repente fosse para uma cidade cheia de luxo, conforto, comida à vontade. Você queria voltar? Óbvio que não, né? Então, para fazer uma comparação muito tosca, né? Mas é mais ou menos isso. Aí vem a primeira questão, né? O mel é saboroso néctar para a criança, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente, explane. Então, com isso, lamentável, alegou o meu companheiro personalizado. Esse? Penalizado, isso. A penumbra interior é clima que lhe é necessário, exata lembrança parece daria na saudade mortal. Como isso é lamentável, alegou o meu companheiro penalizado. O ministro, todavia, explicou ao paciente. Cada estágio da vida se caracteriza por finalidades especiais. O mel é um saboroso néctar para a criança, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama a dosagem para não vir a ser inoportuno laxativo. Importuno laxativo. Contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no invólucro terrestre, não pode ser dilatado em toda a extensão, para que a nossa alma não afrouxe os interesses de lutar dignamente até o fim do corpo. Antonina lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago, como quem faz um campo vivo da alma em belo quadro de esbatidos contornos. Recordar-se-á, porém, do filhinho mais vivamente, o bastante para sentir-se reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Semelhante certeza ser-lhe-á doce alimento ao coração. Aí, acho que até aí, né? Até isso. Então, você vê que, assim, de tudo que ela viu, o que ela mais vai lembrar é do filho, que é o ponto de contato dela. Né? Que é aquilo que vai servir para ela naquele momento ali de um conforto. Porque as outras coisas que ela viu, né, ela não vai poder se lembrar com muita intensidade, que é o que ele coloca aqui. Para que nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Isso. Então, eu até estou lendo uma obra de um pastor evangélico que ele comenta a primeira epístola aos Tessalonicenses do Paulo. E aí, nessa epístola, Paulo fala, entre outras coisas, ele repete aquela coisa de dizer que Jesus, né, a segunda volta do Cristo. E aí ele relata na epístola que tinha muita gente lá na cidade de Tessalônica, na igreja de Tessalônica, que o povo simplesmente parou de trabalhar, largou tudo que estava fazendo porque estava esperando a volta do Cristo. Ave Maria. Falou, eu vou ficar trabalhando, camelando, me esforçando, se ele vai voltar daqui a pouco, né, vou ficar esperando.
Então, o pessoal começou, né, na linguagem que Paulo escreve, o povo começou, na verdade, a usar isso para vagabundagem. Né? Não vou fazer nada porque o Cristo vai voltar mesmo, ele vai resolver todos os problemas nossos, eu vou ficar aqui camelando à toa para quê, né? Então, é o que ele coloca aqui. Então, se a gente tem a contemplação daquilo que ela viu, a gente não vai querer fazer mais nada, vamos esperar a morte para eu poder voltar para esse local, né, que é muito mais muito melhor de se viver do que esse mundo que a gente está vivendo aqui, que a gente tem que aguentar, né, desaforo dos outros, tem, né, que dormir, trabalhar e fazer uma porção de coisas. Então, para quê? Quando, na verdade, aqui é a sua grande chance, né? Aqui é a nossa escola, aqui é o nossa sua chance de aprendizado. A nossa oficina, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Você vê que as pessoas não mudaram muito de 2000 anos para cá. Sim. A gente continua do mesmo jeito. Uhum. Então, eles colocam esse esquecimento como uma forma de não tirar o nosso foco. O nosso foco aqui é a vida material por enquanto. Então, enquanto a gente tem um período para viver, vamos aproveitar isso aqui. Isso. E é o mesmo conceito da reencarnação, né? Por que nós não lembramos de vidas passadas? Não interessa, né? Nós estabelecemos o plano lá inicialmente, viemos para cá, vamos cumprir o nosso plano aqui da melhor forma possível, né? Não interessa se eu fui um bandido, sei lá o que lá atrás. É aquela história, né? Quando a gente nasce, recebe um caderno em branco, né? Com várias folhas em branco. Escreve a sua vida aí agora, amigão. Aí. Dá continuidade aí. Esquece o que passou. Nova chance. E aí eles viram lá o velhinho lá, né? Dormindo na cadeira, né? O Hilário até espanta, né? Falou, pô, mas ele tá dormindo, né? Ele não é um espírito? Como é que ele dorme, né? Aí ele fala que sim, né? Que na fase em que ele se encontrava, ele tava com o perispírito dele tão materializado que ele precisava de sono, precisava dormir. Sim. Aí vem a segunda questão, segunda e última desse capítulo, né? Explane o que entendeu sobre o psicossoma, abordado por Clarencio. Antes de eu ler, eu vi essa semana eu recebi uma chargezinha, aí tem uma mulher, ela está perto de uma horta, né, do terreno, aí ela fala assim, gente, eu não plantei isso tudo aqui não, será que eu não estou na horta errada? Estava apanhando. Examinamos-lo mais detidamente. Sem dúvida, o ancião trazia um veículo semelhante ao fosso, segundo os princípios organogênicos que presidem a constituição do corpo espiritual. Contudo, mostrava-se tão pesado e tão denso como se ainda envergasse a túnica de carne. Deixei a Hilário os pruridos de curiosidade, que em outro tempo me assaltavam de inopino. Após lhe observar o aspecto desagradável, meu colega inquiriu sobre as razões de tal obscurecimento. O ministro não se fez de rogado e explicou. O psicossoma ou perispírito da definição espírita não é idêntico de maneira absoluta em todos nós, assim como, na realidade, não existem dois corpos físicos totalmente iguais. Cada criatura vive num carro celular diferente, apesar das peças semelhantes impostas pela lei das formas. No círculo de matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que buscamos. Renascemos na Terra junto daqueles que se afinam com o nosso modo de ser. O dipsômano, o que é isso que eu não vi? Alcoólatra. Né? O dipsômano não adquire o hábito desregrado dos pais, mas sim, quase sempre, ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. Né?
E há beberrões desencarnados que se aderem àqueles que se fazem instrumentos deles próprios. E, imprimindo grave em tono a voz, ponderou: a hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Lembrei-me repentinamente de alguns dos grandes gênios da humanidade que produziram filhos monstruosos ou medíocres, mas, vindo ao encontro do meu pensamento, o orientador observou: no campo das grandes virtudes, os pais usam, por vezes, a compaixão reedificante, empenhando-se em tarefas de sacrifício. Temos no mundo mulheres e homens admiráveis que, consolidando qualidades superiores da própria alma, se dispõem a buscar afetos que permanecem à distância no passado, em tentativas heróicas de auxílio e reajustamento. E, sorrindo, acrescentou: na família consanguínea ou na família humana, obtemos o que buscamos. Quem já acertou as próprias contas com a justiça pode confiar-se aos sublimes rasgos do amor. Em seguida, Clarencio deteve-se na contemplação do velhinho, que repousava e continuou comentando mais particularmente com Hilário: conforme a vida de nossa mente, assim vive nosso corpo espiritual. Nosso amigo entregou-se demasiado às criações interiores do tédio, ódio, desencanto, aflição, e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as desse modo no veículo que lhe serve às manifestações. Daí esse aspecto escuro e pastoso que apresenta. Nossas obras ficam conosco. Somos herdeiros de nós mesmos. Mas e se nosso irmão trabalhasse e depois da morte procurasse conjugar o verbo servir? Inquiriu meu colega preocupado. Indiscutivelmente o trabalho renova qualquer posição mental, gerando novos motivos de elevação e novos fatores de auxílio. O serviço estabelece caminhos outros que realmente funcionam como recurso de libertação. Trabalhar é preciso, como diz o Chico. Por isso mesmo, o constante apelo ao Senhor, à ação e à fraternidade se estende junto de nós diariamente através de 1000 modos. Todavia, quando não nos devotamos ao trabalho, enquanto nos demoramos na vestimenta terrestre, mais difícil se faz para nós a superação dos obstáculos mentais. Porque a indolência trazida do mundo é tóxico cristalizante de nossas ideias, fixando-as por vezes durante tempo indefinível. Se pretendemos possuir um psicossoma sutilizado, capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará, então, centralizar-se no esforço infatigável do bem. É para esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta, a aprovação e o sofrimento, únicos elementos reparadores, suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário quando nos pomos em desacordo com a lei. Lá fora, porém, as aves matutinas anunciavam o novo dia. A tênue claridade da manhã penetrava o recinto. Clarencio lembrou que, para socorrer o ancião ensandecido, não dispensaríamos algum trabalho de análise da mente. Porque semelhante serviço demandaria talvez a cooperação de companheiros encarnados, que não deviam ser incomodados na paisagem diurna. O ministro convocou-nos à retirada. O prosseguimento da tarefa assistencial, desse modo, foi marcado para a noite seguinte. Ele dá toda uma explicação a respeito do perispírito, né? O psicossoma. Né? Bem legal. E fica mais um exemplo aí de como você pode se livrar dessa densidade que era observada lá no velhinho, né? E você trabalha, né? Você aproveite sua passagem por aqui, né? Essa frase aqui eu achei bem legal. As nossas obras ficam conosco. Somos herdeiros de nós mesmos. Bem resumido aí, né? Somos... A nossa herança biológica é dos pais, mas a nossa herança espiritual é nossa mesma. Isso aí. E aí o perispírito, ele reflete aquilo que é a nossa condição moral, né? Isso. A nossa condição moral, ela que vai sutilizar ou vai densificar o nosso perispírito.
por isso que dentro das famílias as pessoas todos nós somos únicos e individuais, né? Então você tem os seus irmãos que são muitas vezes diferentes de você e vice-versa, você é diferente do seu pai, de sua mãe. E realmente isso faz sentido, né? Faz todo o sentido dentro de um contexto maior, né? Até relata aqui, né? Alguns dos grandes gênios da humanidade que produziram filhos monstruosos ou medíocres. Yes. Então, quer dizer, se o intelecto, a inteligência viesse da matéria, os filhos do Einstein, os netos, os bisnetos, todos seriam extremamente inteligentes. Gênios, né? Seriam gênios. Eu peguei um exemplo outro dia aí, uma amiga da minha mulher aí, o sogro dela foi professor no ITA aqui, o cara tá com 90 anos agora, tá no fim da vida. E tem um filho na faixa aí de 62, 63 anos, cara, diz que é da pá virada, velho. E, nossa, o cara pronto, e usa de droga, e pinta, e bode, dá um trabalho pra fazer. O cara aí é um ponto, não é fazer um gênio, mas, pô, o cara para ser professor do ITA, o cara tem que ter uma bagagem razoável, né? Cá entre nós, assim, né? Mas a mãe, inclusive, morreu quase de desgosto dele. O cara só aprontava. Diz que apronta até hoje. Apronta, mas apronta e dá trabalho para a família. E é internado, e sai, vive com uma prostituta. A prostituta quase matou ele. Nossa, coitado. Eu falei, coitado, velho. Fim da vida, enfrentar um filho. Encarar uma dessa aí, né? Encarar uma dessa. Não, e se fosse um jovem, né, de 18 anos, mas o cara tem 60 anos. 60 anos. Eu estudei com ele aqui na ITEP, o irmão dele tem mais ou menos a minha idade, 63, 64 anos mais ou menos. E eu não conhecia ele, não. Eu conhecia a cunhada dele esses dias aí. Daí ela estava comentando. Meu sogro foi professor do ITA, foi aluno, depois foi professor, etc. E agora está passando no estacionário, está com 90 anos, velho. Mais de 90. Passando por uma situação dessa, tá aí na hora caiu a ficha, né? Eu falei, putz, olha só. Ele está devendo. Nossa, não tem jeito. Até porque tem uma frase que ele fala aqui, ó. Quem já acertou as próprias contas com a justiça pode confiar-se ao sublime rasgo do amor. Isso. É raríssimo, né? Você ter uma família que dá tudo certo, tá tudo tranquilo, mas até porque esse tipo de família, na minha opinião, tem que ir lá para cima, né? Porque tá tudo tranquilo já, ninguém tá devendo nada para ninguém. Sim, todo mundo quitou, tá todo mundo kit aí. A justiça tá feita, então. Capivara zerada. Verdade. Vamos subir todo mundo, então. Vamos subir, né? O que eu tô fazendo aqui embaixo, né? O que eu tô... Zerei minhas contas. Meu Deus. Não é fácil, não. Vamos que vamos. Eu achei interessante. De novo, né, como diz o Chico, vamos trabalhar. Aqui ele fala assim, ó, nosso amigo entregou-se demasiado às criações interiores do tédio, ódio, desencanto, aflição e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as desse modo no veículo que lhe serve a manifestação. Então, assim, ele coloca muito claramente, o perispírito ele é um reflexo dos nossos pensamentos, daquilo que a gente é. Por isso que ninguém no plano espiritual consegue ocultar os seus pensamentos, porque o seu perispírito reflete isso. Assim como ninguém pode fingir que está rezando, né? Ninguém pode... Até por isso, né? O cara está lá na igreja rezando, mas o pensamento está em outro lugar, então... e lá em cima, então, é cada macaco no seu galho, né? Pelo que parece, né? O ambiente do plano espiritual. Então, agora aqui está tudo junto e misturado. Lá a divisão é mais rígida, né? Só passa pro lado de cá se merecer, amigão. Volta lá e resolve. Vai tomar banho, olha só você está. Isso aí, encerramos por hoje.